Se você tem o mínimo de interesse pelo que está acontecendo no mundo, se você vê pelo menos uma vez ou outra os noticiários, você já deve ter ouvido ou pensado: meu Deus, que mundo é esse em que a gente vive? Você já deve ter tido a sensação de olhar para a sua volta e pensar: não é possível que as coisas estão como estão tão degradadas, estão tão terríveis como estão. E não falo só sobre a pandemia, mas falo sobre as nossas relações humanas, sobre como as pessoas pisam umas sobre as outras, sobre como a violência é tão presente na nossa sociedade, na nossa vida, sobre como o planeta está sendo destruído. E se eu te dissesse que isso tem tudo a ver com idolatria? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou o Davi e esse é o 5º episódio da nossa série Entre Deuses e Humanos, do nosso novo projeto, o NasaCast, o podcast da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos. Para esse penúltimo episódio da nossa série, eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 1, para tratar sobre os efeitos da idolatria. E esse texto vai nos ajudar muito porque ele passa por tudo o que conversamos nos últimos episódios. Nós falamos sobre o que é idolatria, sobre a origem da idolatria, sobre a profundidade da idolatria e como funciona o funcionamento da idolatria. E hoje falaremos sobre o efeito da idolatria. E no nosso último episódio nós trataremos sobre a vitória sobre os ídolos. Em resumo, os nossos últimos encontros, vimos que a idolatria é dar a outra entidade a glória e a honra que pertence somente a Deus, ou entregar a outra entidade uma devoção que deve ser entregue somente a Deus. Então a idolatria não é um pecado dos outros, mas é um pecado de todos, e especialmente do povo de Deus. É um pecado interior que se manifesta exteriormente e é um pecado que é presente no nosso tempo e não é um pecado dos antigos. Vimos também que a idolatria começa quando nós não reconhecemos a Deus e não honramos na sua condição de Senhor. Antes disso, nós nos deixamos guiar pelos nossos próprios desejos, provocados e aflorados pelas seduções que nos rodeiam. E quando nós nos tornamos Senhor da nossa própria vida, da nossa própria moralidade, nós nos deixamos guiar pelos nossos desejos, então nós transgredimos a instrução de Deus e nos pomos num caminho de escravidão e morte para nós e para o mundo à nossa volta. Vimos também que a idolatria é um problema do coração. É no coração que se erguem os ídolos. A idolatria não está na imagem externa, mas está no idólatra. É o idólatra quem determina a idolatria. Então a idolatria acontece no coração, acontece no interior humano, ela está enraizada no coração. E para lidar com a idolatria de maneira apropriada, nós precisamos ter isso em mente. A idolatria tem a ver com aquilo que nós entregamos o nosso coração, o nosso amor todo, os nossos desejos, os nossos sonhos. E por último, até como consequência disso, a idolatria que atua no coração, o centro da personalidade humana, transforma a nossa identidade e nos torna não mais a imagem de Deus, mas a imagem dos ídolos. Nos torna insensíveis à voz de Deus, à ação de Deus, à direção de Deus. Nós nos tornamos insensíveis espiritualmente, nossa identidade é deturpada por conta da idolatria. Se você estiver atento e atenta, você vai perceber na leitura do texto de Romanos 1 esse caminho, todas essas nuances, de uma maneira ou de outra, implícita ou explícita, sendo pinceladas minimamente pelo texto. Por isso, vamos à leitura. Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante.
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A gente vai citar também o resto do texto, que vai até o verso 32, mas paramos agora no verso 25, para que meditemos com maior cuidado nesse trecho, porque nele está o caminho que nós fizemos ao longo dos últimos episódios. Qual é a lógica presente no texto? Vamos seguir essa sequência para a gente interpretá-lo melhor. Começa com Deus sendo revelado na natureza. Deus se revelou na natureza, e a natureza aponta para Deus como Criador e como Senhor. Por isso, aqueles que têm contato com a natureza, mas não glorificam a Deus, não adoram a Deus como Criador e Senhor, não são indesculpáveis. Depois, o texto fala que os gregos que Paulo está citando, ele está falando de um grupo de pessoas específica. Eles não deram glória nem graças a Deus. Eles não reconheceram a Deus como doador da vida e das coisas criadas, e não reconheceram a Deus como o único Deus e Senhor. Ao invés disso, eles caíram em idolatria. Eles deram a glória que pertence somente ao Criador às criaturas. Lembra que falamos sobre a linha que não é tênue, a linha muito clara de divisão entre Criador e criatura? Então, o que eles fizeram foi pegar algo que estava abaixo da linha, uma criatura, e colocar para cima da linha, colocar na condição de Criador. Então, aqui a gente já começa a ver o que a gente conversou no primeiro episódio sobre o que é idolatria. Seguindo a lógica do texto. Eles fizeram isso porque eles deram vazão a pensamentos fúteis, isso que o texto diz, e se deixaram guiar por seu coração insensato, que se escureceu. Uma linguagem semelhante ao que apareceu nos últimos episódios. Mas aqui fica claro que começa com pensamentos fúteis e um coração insensato. Então, eles se tornaram insensíveis à voz de Deus, à ação de Deus, não reconheceram a Deus na natureza e nas suas manifestações. Então, aqui a gente vê presente o que conversamos no episódio sobre qual a origem da idolatria, sobre a sedução e os desejos, e qual a profundidade da idolatria, vendo que é o coração que faz com que a gente faça ou não faça alguma coisa. Tem a ver com aquilo em que o nosso coração está descansado, confiando, empregado, amando. Em quarto lugar, por isso Deus os deixou viver como queria, os abandonou. Deus não se faz presente diante do pecado e da idolatria. Deus os deixa viverem como eles querem. E isso é importante, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje dos efeitos da idolatria. E por último, eles tiveram a sua identidade deturpada. Eles passaram a agir de forma degradante e destrutiva. Porque Deus os deixou viverem dessa forma, guiados pelos seus pensamentos fúteis e pelo seu coração insensato, guiados pela idolatria,
em que caíram, eles passaram a... Não só a sua identidade foi deturpada, como também as suas ações se tornaram degradantes e destrutivas. Então aqui a gente começa a falar sobre os efeitos da idolatria, mas também está presente quando a gente vê a degradação da identidade no que a gente conversou sobre o funcionamento da idolatria. E essa degradação da identidade a gente começa a ver a partir do verso 6, quando ele fala de deixarem os desejos naturais, e mulheres com mulheres, homens com homens, ele vai descrevendo as relações, a imoralidade sexual desses gregos e, e o deixar o que era natural antes para eles. Eles perderam a noção da sua natureza sexual. Eles entraram num estado de confusão de identidade. Por isso tem a ver com o que conversamos no último episódio. Mas isso já é um efeito da idolatria. Isso já é um efeito da idolatria. Mas não só isso. O outro efeito da idolatria, que fica evidente, é a forma de agir degradante e destrutiva, porque na continuidade do texto, Paulo diz que ao desprezarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou, é uma repetição, acontece 3 vezes, Deus os deixar viver dessa forma, Deus os entregar aos seus desejos, Deus os entregar aos seus pensamentos, Deus os deixar viverem como querem viver. Eles passaram a praticar o que não deviam. Olha o que diz o verso 29 em diante. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Então a idolatria começa no coração, mas ela se manifesta exteriormente na forma de vida. Então não tem nada novo nesse texto, mas ele mostra o caminho que fizemos e como ele faz sentido dentro do caminho da idolatria. Para pontuarmos de maneira mais clara ainda os efeitos da idolatria, tanto nesse texto quanto em outros textos, alguns elementos aparecem. A ira de Deus, esse texto aparece lá no verso 28, no início do texto. A ira de Deus é sempre presente diante da idolatria. Diante do pecado, mas especialmente diante da idolatria, Deus fica irado. É o que acontece, por exemplo, no episódio de Êxodo, do capítulo 32 do bezerro de ouro. A ausência de Deus, e aqui isso se manifesta no abandono de Deus, Deus os abandonar para que eles vivam da maneira como querem. Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Eles passam a deixar de desfrutar da presença de Deus como acontecia no jardim do Éden, como era antes, quando eles caem em idolatria. Então a presença de Deus não é mais como deveria ser diante da idolatria. A ira de Deus e a ausência de Deus. A degradação moral, que fica evidente nesse texto. A injustiça e a desolação da terra. A degradação moral e a injustiça a gente vê, o texto começa falando sobre a injustiça. No texto que lemos em Romanos também, mas no capítulo 5, há 2 episódios atrás, o texto fala também sobre a mesma coisa, sobre o corpo ser usado como instrumento de injustiça por conta da idolatria, por conta do pecado. Então, a idolatria, ela começa na relação com Deus, provocando a ira de Deus e a distância de Deus, mas ela repercute na nossa conduta moral e nas nossas relações interpessoais. E por último, na nossa relação com o próprio planeta. Apesar de nesse texto não aparecer de maneira muito clara, em outros textos, como o texto de Isaías 6, por exemplo, que nós lemos, fala exatamente sobre a terra devastada por conta da idolatria. Então, no mundo em que vivemos, eu acredito que você olhe para a realidade e você consiga identificar
a ira e a ausência de Deus, mas de maneira ainda mais explícita e evidente, a degradação moral minha, sua e das pessoas ao nosso redor. A injustiça e a violência em sociedade e a desolação da terra. Diante desse quadro, desse gabarito que o texto dá pra gente, é inevitável enxergarmos que vivemos num mundo idólatra. Essa descrição que eu acabei de ler do texto de Romanos, a partir do verso 29, é o que nós vivemos. Um mundo em que a sexualidade está tão deturpada e se tornou um exercício de poder, um exercício de consumo das pessoas, em que não mais se relacionam umas entre as outras, mas elas usam da outra para sua própria satisfação, para sua própria glória, para o seu próprio desejo. Eles deixam de identificar o outro como um sujeito, como alguém, e passam a identificar o outro como um objeto. Isso é fruto da idolatria. Um mundo em que o Estado sustenta a injustiça social, sustenta a injustiça e a desigualdade social, sustenta a violência, seja às vezes da polícia, seja às vezes da pessoa, seja do próprio sistema em que se desdobra em racismo, se desdobra em invisibilização social, em exclusão social, em tornar o pobre cada vez mais pobre. No mundo onde nós estamos na internet, em que o ódio é destilado, e por conta do ódio, igrejas foram destruídas, igrejas foram quebradas, e quando eu falo de igrejas, eu não falo de templos, eu falo de pessoas. Onde igrejas racharam, igrejas fecharam. Onde irmãos odeiam irmãos, familiares odeiam familiares, onde as famílias estão sendo também destruídas, estão sendo desestruturadas, desestabilizadas. Onde o ódio se torna cada vez mais pulsante. Isso é evidência de que a nossa sociedade é uma sociedade idólatra. Mas não só eles lá fora, mas na igreja. O ódio que se faz presente nas igrejas evangélicas, nos discursos evangélicos, fica muito evidente que a idolatria não está no discurso, mas está no coração. O discurso aparentemente é sobre Deus e Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus como aquele que orienta a minha vida, como aquele a quem eu sou apaixonado, aquele a quem eu devoto toda a minha vida. Mas quando a gente vai ver a realidade, a vida prática, esse gabarito que Paulo nos dá aqui, mostra que na verdade no coração está a idolatria e não o Deus verdadeiro. E por último, nós vemos a degradação do nosso planeta, as florestas entrando em extinção, a poluição dos mares e oceanos, o tanto que a Terra tem sofrido, e hoje nós temos sofrido também pelo que a Terra rebate para nós de acordo com aquilo que fazemos com ela. A Terra está morrendo. Deus é Senhor da vida. E Deus tira o planeta do estado de caos, de trevas, de desordem, de morte. E ele leva, a partir do seu ordenamento, do seu mandamento, do seu senhorio, para um estado de vida, de frutificação, de alegria, de harmonia, de paz. Quando nós deixamos de reconhecer a Deus como Senhor, dar glória e graças a Deus como Senhor, deixamos de seguir os caminhos que Deus nos deu para liberdade e vida. Quando nós caímos em idolatria, nós caminhamos de volta para o caos.
Por isso, nossa identidade é deturpada, a nossa moralidade, a nossa relação com o nosso corpo, a nossa moral é deturpada, as nossas relações interpessoais são fragmentadas, passam a ser instrumento de violência, de dominação, de escravidão, de injustiça. E por último, o planeta é destruído. O planeta volta ao estado de caos. Onde antes havia integração, paz, harmonia, quando nós caímos em idolatria, tudo entra em desarmonia, em desintegração. Por isso, falar de idolatria é tão importante. E você pode estar se perguntando, poxa, mas Paulo está falando dos gregos aqui nesse texto. Mas na continuidade do capítulo 2, ele vai acusar exatamente o povo de Deus, o povo judeu, quanto à idolatria. E falar que não é porque eles têm a lei ou que eles são eleitos ou são o povo de Deus que eles têm um tratamento especial nesse sentido. Deus não é parcial. Isso é uma afirmação importante do apóstolo Paulo. Ele está falando de todas as pessoas. Inclusive, é no capítulo 3 em que ele fala o famoso texto, a famosa citação do Antigo Testamento, na verdade, que todas as pessoas pecaram e destituídas estão da glória de Deus. A linguagem que aparece no Romanos capítulo 1 é a mesma linguagem que aparece no Salmo 106, ao falar do pecado do bezerro de ouro. Que eles não deram a glória que Deus merecia, mas a trocaram por glória ao bezerro, ao animal, a coisa criada. Em Atos capítulo 7, o texto que lemos semana passada, fala exatamente da mesma forma que Deus os abandonou, Deus os deixou viver, os israelitas, no seu pecado com o bezerro de ouro, na sua queda em idolatria. Deus os deixou guiar pelo que eles queriam. Idolatria não é um pecado dos outros, idolatria é um pecado nosso. Se o mundo está como está, nós temos a nossa responsabilidade. O mundo está como está por conta da idolatria. E se nós não contribuímos para que o mundo volte à ordem, volte à integração, volte à justiça, volte à paz, nós também estamos caindo em idolatria. A ira de Deus é vista. A ausência de Deus é vista quando estamos no mundo idólatra. Mas não cometamos o mesmo erro dos gregos que Paulo está acusando. A revelação de Deus ainda está presente na natureza. Por mais degradado que o mundo esteja, ainda assim Deus está revelado na natureza. Ainda assim, diante de tanta tragédia, de tanta tristeza, Deus não se fez completamente ausente. Deus se move no meio da confusão. Promove vida, promove libertação, promove saúde, inclusive por meio de seus agentes humanos. Que sejamos nós agentes humanos. Que demos glória e graças a Deus como Senhor Criador e soberano sobre toda a criação. Que reconheçamos a Deus na sua condição, no seu status, na sua posição. E que não demos a outra entidade o status que pertence somente a Deus. Não amemos a outra coisa ou a outro ser como amamos a Deus. Que o nosso amor esteja tudo depositado em Deus. Porque assim, nossa identidade não é deturpada, mas nós nos tornamos cada vez mais a imagem de Deus. Porque assim, ao invés de uma moralidade degradante, nós correspondemos a essa identidade que o Senhor nos dá e nos comportamos de maneira a trazer vida e liberdade para nós. Ao invés de promover injustiça, nós nos tornamos promotores de justiça, de paz e de amor. Ao invés de promover a destruição do planeta, nós temos uma postura mais ecológica.
de amor com a criação de Deus, sabendo que ela revela a glória de Deus e sabendo que ela é propriedade de Deus. E assim, quando nós amamos a Deus e por consequência nossa identidade é relacionada a quem Ele é, nossa moralidade é santa, quando nossos relacionamentos são justos e quando nós nos relacionamos bem com o planeta, a nossa vida se torna um testemunho fiel de quem Deus é e do que Deus quer. Se o mundo não está como um jardim feito por Deus, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, e especialmente nós, povo sacerdotal de Deus, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos arrepender da nossa idolatria. Porque o que está em jogo não é só a gente. O que está em jogo é a nossa identidade, sim. Mas o que está em jogo são as nossas relações. E todo o planeta. Tudo depende da nossa adoração a Deus. Deus colocou o mundo sob nossa responsabilidade. Mas não uma responsabilidade autônoma. Não uma responsabilidade sozinhos, mas como corregentes do planeta com o Senhor. Quando Jesus Cristo se torna o centro da nossa vida, nos dá um novo coração, é unido a nós, e nós passamos a viver guiados pelo Espírito Santo. Toda a realidade ganha. Todo o planeta ganha. Não só nós, não só nossa identidade, não só a nossa moralidade, mas as nossas relações e o mundo em que a gente vive. Toda vez que você vira uma notícia em que a sensação de que, meu Deus, que tipo de mundo é esse que a gente está vivendo? Meu Deus, os fins dos tempos realmente chegaram. Meu Deus, como que pode tanta coisa ruim acontecendo, ou tanta violência, tanta injustiça? Lembre-se, você pode contribuir para essa transformação. Não porque você seja bom ou boa, mas porque Deus pôs em você uma potência, uma capacidade de fazer diferente, de trazer de volta a ordem. Mas para isso, você precisa estar submisso a Deus. Você precisa estar unido a Cristo. Você precisa estar sendo guiado pelo Espírito. Porque no fundo, na verdade, quem faz essas coisas por nosso intermédio é o próprio Deus. A glória nunca é nossa. E a ação de graças nunca deve ser feita para nós, seres humanos. Mas a glória é de Deus. E a ação de graças é dada a Deus. Porque dele vêm os dons que nos proporcionam a possibilidade de testemunhá-lo. Espero que essa reflexão bíblica tenha clareado, esclarecido para você minimamente o que é na Bíblia a idolatria. Qual a origem dela, qual a profundidade dela, como ela funciona e quais os seus efeitos. Para que você perceba que a idolatria é extremamente danosa. A idolatria é extremamente danosa. Me arrisco a dizer que é o principal pecado que está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A idolatria é absolutamente danosa. Precisamos fugir da idolatria. Não podemos nos dar ao luxo de cair e permanecer em idolatria. Precisamos retornar a Deus. Precisamos escolher o caminho de santidade, de submissão, de amor a Deus, porque isso resulta num caminho de amor, de justiça, de paz para todas as pessoas. E a gente vê que cada vez mais o mundo precisa, não de idólatras, mas de adoradores do Deus verdadeiro. No próximo episódio, será o nosso último, e nós falaremos sobre a vitória sobre os ídolos, sobre uma mensagem de esperança que a Bíblia tem a nos dar a respeito da idolatria. Que Deus abençoe você,
Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua rotina. Preencha o seu coração, preencha os seus pensamentos, não das coisas que o mundo nos dá, mas daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, da sua palavra, para que quanto mais cheio o seu coração estiver de Deus, quanto mais cheio o Espírito Santo tornar você, mais você ame e adore a Deus com a sua vida. E então o mundo seja transformado de pouquinho em pouquinho por meio da nossa ação, do nosso serviço a Deus. Até mais.